Oi, amigos, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e nós temos feito algumas entrevistas a respeito de um projeto da Agência Servidores chamado Nosso Estado. Que Estado nós queremos para o Brasil? Nós vamos fazer isso em forma de minissérie, mas nós temos feito algumas entrevistas para que as pessoas já comecem a se inteirar a respeito do Estado brasileiro. E eu tenho o prazer de receber hoje para uma conversa aqui neste espaço do nosso Estado, Paulo César Ribeiro Lima, o Paulão, que foi consultor da Câmara dos Deputados, hoje está aposentado, mas é engenheiro e entende um bocado de um setor que é crucial para a economia brasileira, que é o setor de petróleo e gás. Paulo César, muito obrigado por atender esse nosso convite, por bater esse papo com a gente, porque o setor de petróleo no Brasil é como se fosse onde o governo tem usado durante muitos anos para alavancar a economia, já que nós temos a Petrobras, uma companhia brasileira, mas ela acabou sendo alvo de inúmeras denúncias em função do petrolão e outras coisas. Mas tem uma coisa que é, digamos, a pulga atrás da orelha do brasileiro. Petróleo, gasolina, combustíveis, diesel principalmente, às vezes tem subsídio. E onde é que entram esses subsídios e como é que isso prejudica a nossa economia? Seria a minha primeira pergunta para o Paulo César. Paulo, por favor, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Eu fico muito honrado, viu, Humberto? Fico muito honrado mesmo de estar aqui participando e poder responder aí as perguntas, né, a respeito desse setor que é bastante complexo, né? De fato, o diesel no Brasil ele é muito menos tributado do que a gasolina. Eu não chamaria de subsídio, né? Na verdade, a gente tem um ICMS muito mais baixo, que é o imposto estadual, e a gente tem o PIS/COFINS mais baixo, e a CID é zerada. Então, isso faz com que o preço do diesel na bomba seja mais baixo para o consumidor. Mas a Petrobras tem sido muito bem remunerada com os atuais preços do diesel e da gasolina e do gás de cozinha, né? A Petrobras continua uma empresa extremamente sólida, com um faturamento altíssimo, né? A Petrobras chegou a faturar 300 bilhões por ano de faturamento bruto. Então, uma empresa fantástica, mas que, na minha visão, está sendo desintegrada, né? O Paulo, o nome correto, só para a gente poder... Nós estamos conversando com servidores públicos, basicamente, e com brasileiros. É renúncia fiscal, neste caso, do óleo diesel, basicamente, né? Seria uma tributação menor, que sempre ocorreu, isso é histórico no Brasil, né? Se você for à Europa, por exemplo, né, você vai ver que na bomba, lá no posto revendedor, não há muita diferença do preço entre o preço do diesel e da gasolina. Aqui no Brasil sempre houve essa diferença, isso não é uma coisa deste governo, é uma coisa de décadas, né? E por que é que a tributação sobre o diesel é menor? Porque o diesel é utilizado principalmente para transporte, né? Todo transporte de carga, transporte de alimento, né? E usado principalmente em caminhões, né? Então é muito importante que ele realmente tenha um preço menor, porque a gasolina é um combustível mais para veículos particulares, né? Para trabalho também, mas um transporte até individual, né? Já o diesel não é transporte coletivo, é transporte de cargas, transporte de mercadorias, de alimentos, né? O que nos levaria para outra discussão da escolha do Brasil em detrimento do transporte ferroviário, ter escolhido fazer o transporte rodoviário. Mas essa fica para outra. Eu acho que até o nosso Estado tem direito de saber, não é, Paulo? Mas eu tenho aqui uma informação, Paulo, que existe uma outra renúncia do governo nesse caso, e que me parece que foi em 2018 que foi criado o Repetro. Eu até tentei ler aqui, porque eu nunca vi um nome tão grande. E eu acho sempre que quando o poder público põe um nome muito grande em alguma coisa, é porque ele quer dar pouca importância. Mas não sei se é porque é muito regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa, de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural. Isso me parece que não é só para a Petrobras, é para todas as companhias que exploram petróleo e mineral no Brasil, é isso?
Aqui no Brasil nós temos uma renúncia fiscal, né, com esse regime, né, que é uma renúncia fiscal muito grande, né. No passado, o Repetro, ele criou um mecanismo artificial de exportação. Uma plataforma, por exemplo, ela era fabricada no Brasil, a Petrobras fazia uma exportação ficta, que não era real, para, por exemplo, a Petrobras Holanda, e como essa plataforma era exportada, né, você não tinha nenhuma tributação. Né? Eu sempre fui contra essa exportação ficta, eu acho que isso sempre mascarou muito, foi uma coisa sempre muito artificial. Né? Mas com a MP 795, medida provisória 795, que é a Lei 3.586, né, isso foi muito ampliado, porque agora não é só o Repetro, na verdade, deixou de ser um regime aduaneiro especial. Né? Ele passou a ser um regime onde a Receita elabora uma lista de qualquer equipamento importado, sem nenhuma tributação federal. Né? Então não tem incidência de PIS, de COFINS, de IPI. Né? Então é uma renúncia fiscal, né? Gigantesca, né? Para um setor que é muito rentável. Né? Nós estamos num momento agora ruim, por causa da pandemia, mas a gente sabe que a atividade petrolífera é rentável e vai continuar muito rentável por décadas. Nós estamos vivendo uma transição energética, mas né, nas próximas 3 décadas aí, né, a expectativa ainda são de preços altos e de alta rentabilidade. Né? Ainda mais no Brasil, que tem a melhor província petrolífera do mundo. O pré-sal é uma província petrolífera onde estão os poços mais produtivos do mundo. Então, os poços do pré-sal são mais produtivos do que os poços da Arábia Saudita. E a gente não tem, além do Repetro, também não tem praticamente pagamento de imposto de renda da pessoa jurídica. Né? Então, multinacionais operam no Brasil com alta rentabilidade e criam até pela própria, abre-se um espaço pela própria lei 3.586 de elas não pagarem imposto de renda sobre o lucro que elas têm. E a gente sabe que elas têm porque elas pagam participação especial. E a participação especial é sobre a receita líquida de um campo. Então, se há o pagamento de participação especial, é porque a atividade é rentável, mas não há pagamento de imposto de renda. Né? Então, nós estamos falando aqui de renúncia fiscal nas próximas 3 décadas, na casa do trilhão mesmo de reais. Né? Eu até vi um instituto aqui, o INESC, Instituto de Assuntos Socioeconômicos, entrou lá pela Lei de Acesso à Informação e foi junto, me parece que junto ao Ministério da Fazenda, para saber quanto o Brasil teria deixado de arrecadar no ano passado, em 2019, com o Repetro, e deu 28 bilhões. Quer dizer, se você colocar isso para frente, esses números crescem substancialmente, na verdade. Isso agora, sem contar o imposto de renda sobre a pessoa jurídica também, né? Se a gente computar aí, que na minha visão, ele chega a ser até maior que a renúncia fiscal de IPI, de PIS, de COFINS. Eu penso que essa renúncia fiscal é até maior. Então, nós estamos falando aí de renúncia fiscal da ordem de 50 bilhões até por ano. Né? Então, é uma renúncia fiscal que, para um país como o nosso, né, na minha visão, não faz sentido. Né? Interessante, Paulo, eu fiquei pensando aqui agora que, como se subsidia combustível, por exemplo, para transporte no Brasil, isso vem em benefício da população, vem em benefício do caminhoneiro, que paga um pouco menos pelo diesel, ele tem que ter um certo lucro no seu frete. E a renúncia em si, ela me parece que não é uma coisa má de todo. O problema é que, neste caso do Repetro, por exemplo, me parece que esse benefício não reverte para o brasileiro comum, quer dizer, não diminui o preço do combustível e não traz benefício nenhum, é mais ou menos por aí, ou eu estou errado? Existem 2 tipos de tributos. Né? Eu classifico os tributos como os tributos que são pagos pelas próprias petrolíferas e os tributos que são pagos pelos consumidores. Né?
Quando eu falo em carga tributária do diesel e da gasolina, essa carga tributária não é paga pela empresa. Quando a gente vai lá no posto e abastece, a gente, o consumidor, está pagando, está embutido naquele preço o PIS, o COFINS, no caso da gasolina, a CID e o ICMS. Quem paga é o consumidor, as empresas não pagam nada. Então, se você reduz a carga tributária sobre o combustível, é bom para o consumidor, porque o preço na bomba cai e o consumidor paga menos, né? Agora, existe uma outra categoria de tributos, né, que são os tributos sobre os bens importados pelas empresas petrolíferas. Aí, nesse caso, as empresas teriam que pagar tributos, pagar na importação o PIS, COFINS na importação, o IPI na importação, porque são os bens destinados à atividade da empresa que gera também lucro. E o lucro também precisaria ser tributado e pago pela empresa, né? Então, são dois tipos de tributo. Um, que são pagos pelas empresas, que têm essas renúncias, essas isenções fiscais, que chega aí a trilhão nas próximas décadas, que as empresas deixam de pagar. Agora, outro tipo de tributo não é sobre os bens, os equipamentos da indústria petrolífera. São sobre os combustíveis. Esses tributos, quem paga é a população. Então, as empresas elas não pagam em nenhum momento. Elas não pagam quando elas importam e não pagam quando tem renda, e quando o consumidor vai comprar o combustível, o consumidor paga, né? Entende a diferença do... Perfeitamente. Ô, Paulo, eu costumo sempre fazer uma provocação aos meus entrevistados. Como você entende muito desse assunto, nós estamos vivendo um momento, tanto que nós aqui na Agência Servidores criamos esta minissérie que vai, durante algum período, discutir o que nós queremos para o futuro do Estado brasileiro. Nós queremos ser liberais, nós queremos ser tributaristas, como é que nós queremos ser? E a gente vai tentar descobrir isso durante a série. Mas eu queria saber, você hoje, como consultor aposentado, eu fico um pouco mais animado, porque eu sei que o consultor, quando está lá na Câmara, ele depende muito do que o parlamentar quer, às vezes para dar um parecer, e vocês são muito profissionais nesta questão, vocês têm que trabalhar um pouco a questão política. Aqui não, nós estamos numa conversa franca. Se fala em reforma tributária, se fala em reforma administrativa, e o Brasil vai ter que fazer algumas reformas, algumas coisas são importantes. Do ponto de vista daquele sujeito que foi consultor durante tantos anos, que tratou tanto desta questão, você teria, digamos assim, para dizer para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que seria ideal do ponto de vista de reforma tributária, uma coisa que o Brasil pudesse criar uma lei que fosse tão séria que não precisasse ser modificada todos os anos ou a cada década. Existe um ideal no seu entendimento? Eu penso que o grande problema no Brasil é a regressividade, né? Quem paga tributo no Brasil realmente são os assalariados, são os consumidores, né? Como eu disse aqui, quando a gente abastece lá no posto, a gente está pagando tributo. É um tributo sobre consumo, né? E a renda no Brasil, né? Eles utiliza-se o argumento de que a alíquota do imposto de renda no Brasil e da contribuição social sobre o lucro líquido que essas duas alíquotas somadas dá 34%, que esse percentual é alto. Mas a questão aqui não é o percentual ser alto. O importante aqui é a base de cálculo. Nós, como servidores, nós estamos com uma alíquota aí de 27,5%, que é menor do que a alíquota das empresas. Mas é sobre o nosso salário bruto, não é sobre o nosso líquido, não é sobre o nosso lucro. Então, nós temos uma base de cálculo altíssima, que é o nosso faturamento bruto. Agora, as empresas não. São todos os artifícios possíveis e imagináveis que foram muito ampliados no setor petrolífero pela Lei 3.586, que permite que as empresas não paguem os tributos. Então, quem deve pagar tributos, né? Principalmente
os elevados lucros devem ser tributados, os dividendos devem ser tributados, as atividades como a petrolífera devem ser tributadas pelas empresas. Quem deve pagar tributos são as empresas, né? Então, o foco no Brasil não deveria ser a tributação sobre o consumo, mas sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o lucro, né? Eu acho que essa é a grande diferencial que deveria se fazer no Brasil em termos de uma reforma tributária, né? Para quem viveu tanto tempo lá no Congresso, Paulo, por que é que tanto se fala a esse respeito, mas não se faz? De fato, eu também sou pessimista, né? Porque eu, enquanto fui servidor público, né, eu sempre busquei na minha vida servir o público. Eu nunca... E sempre procurei ser justo, né? E sempre utilizando critérios técnicos, né? Mas a gente sabe que a representatividade, né, do povo brasileiro no Congresso, né, não é alta, né? O nosso sistema político induz a uma eleição de parlamentares que estão muito comprometidos com os interesses econômicos, são financiados por interesses econômicos, né? E eles geralmente legislam não com foco no público, né? Mas com foco no capital, né? Nas empresas, na lucratividade, né? E se a gente for pegar um país, se a gente for comparar o Brasil com outros países, né, na atividade petrolífera, o Brasil ele tributa menos que os Estados Unidos. O Brasil tributa a metade, sem chamar a tributação como um todo, a metade do que a Noruega tributa. A Noruega tem uma participação governamental da ordem de 70%, 80%. No Brasil, a participação governamental histórica, não a teórica, né? Porque uma coisa é a teórica. Eu, enquanto consultor, eu levantava o pagamento efetivamente feito. Nós estamos com uma participação governamental da ordem de 40%, 45%. Em determinados anos, chega a ser a metade da participação governamental da Noruega. Então, a renda petrolífera, né, ela precisava realmente ser uma renda que gerasse benefício para a população, como gera na Noruega. E aí até em outros países, né? Eu dou o exemplo como Noruega, porque para mim seria um caso de um país que, a partir de recursos naturais, conseguiu ter o índice de desenvolvimento humano mais elevado do mundo. Agora, a gente precisa reconhecer também, né, que o problema brasileiro não é um problema de um governo, desse governo. O nosso problema é um problema histórico, né? Porque nós sempre tributamos pouco os nossos recursos naturais, né? E os nossos recursos naturais sempre foram explorados, né, com foco nas empresas ou em outros interesses, não no interesse da população. Então, o Brasil ele tributa muito pouco, por exemplo, também o minério de ferro, ele tributa muito pouco qualquer recurso natural. Então, por exemplo, quando você tem uma produção, por exemplo, de soja, de cana-de-açúcar, de etanol, né, você tem um recurso natural que é do país, porque você tem água, você depende de solo, você depende de sol. E o Brasil tem recursos naturais fantásticos. Mas esses recursos naturais geraram ciclos. Então, o Brasil ele sempre viveu de ciclos. O ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do petróleo, o ciclo das commodities. Então, nós vivemos de ciclo em ciclo, mas sem que os recursos naturais gerem, promovam cidadania, né? E nós temos todas as condições de gerar cidadania a partir dos recursos naturais. Por quê? Porque nós somos um país extremamente rico em recursos naturais. No caso do petróleo, do minério de ferro, são bens da União, né? Nós temos um povo extremamente trabalhador, né? Eu fui engenheiro da Petrobras por muitos anos.
e fiz doutorado na Inglaterra, e eu comparo muito bem a produtividade do brasileiro com a produtividade na Inglaterra. O meu doutorado na Inglaterra foi muito difícil de fazer, porque eu dependia da mão de obra inglesa para construir um aparato experimental. Então, eu falo de vivência própria. O brasileiro chega no trabalho às 7. Eu começava o meu trabalho na Petrobras às 7 e a gente começava a trabalhar. As universidades no Brasil funcionam a partir das 8, às 7h30. Lá não, lá chegava às 9h30. Tá certo? Não tinha estresse nenhum, né? Mas então, nós temos recursos naturais, temos recursos humanos, mas nós temos um grande problema, né? O nosso grande problema é a construção da nação e da construção de uma gestão de uma verdadeira nação brasileira, né? Então, eu tive um certo contato com o Darcy Ribeiro, né? Eu fui professor da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, e ajudei até a criar a Universidade Estadual do Norte Fluminense, né? E eu aprendi, né, isso, de certa forma, até com ele, né? Que nós temos ainda uma nação a ser construída e uma gestão de uma nação a ser construída, uma gestão que gere cidadania para o povo brasileiro, né? Então... Paulo César Ribeiro Lima, que conversa agradável, muito obrigado por ter nos atendido, por ter compartilhado com a gente esta angústia que nós também temos, e até por isso criamos esse nosso Estado, que qual é o Estado que a gente sonha, que nós vamos tentar trazer em discussões aí, nesses 8 episódios que o nosso Estado vai ter. Muito obrigado e muito sucesso na sua aposentadoria, que é descansar bastante, sucesso na aposentadoria, ou não? Eu agradeço muito, viu, Humberto? Foi um prazer conversar com você, né? Para mim é uma honra muito grande. Eu sempre fui servidor público, né? E estou aqui tentando, né, de certa forma, continuar mesmo aposentado, servindo ao público, servindo ao povo brasileiro, né? E estarei sempre à disposição de vocês, né? E à disposição de qualquer pessoa que quiser trocar ideia, querer debater essa questão do petróleo do Brasil, do gás natural no Brasil. Estou sempre à disposição e fico extremamente honrado e agradecido pelo convite. Muito obrigado.